Fala galera, Thiago Luna na área. Vou falar um pouquinho hoje com vocês de LGPD e M365, né? Eu acho que os dois assuntos têm bastante sinergia e eu acredito que faz sentido, né? Eu vou ver como é que falar um pouquinho aí de cenários, né? O cenário de LGPD, vou falar um pouquinho dos assuntos aí, né? É, Antes de começar, falando aí, vamos falar um pouquinho aí do overviewzinho aí, né? O M365, para quem não conhece, é uma plataforma que a Microsoft desenvolveu, aonde ela traz três serviços, né? Office 365, o Windows 10 e segurança, né? Então, com esses três serviços, você consegue aí atender diversos cenários e inclusive a LGPD com o M365. É muito bacana isso, né? Mas aí vamos só para a gente tentar entender um pouquinho, vamos iniciar o processo falando aí do Modern Workplace, né? E o que seria isso, né? É o modo atual em que a gente trabalha, né? Onde a, veio legado aí de transformação digital, onde você se conecta de qualquer lugar, com devices, em qualquer horário, né, em qualquer localidade, e as pessoas se interagem de forma muito rápida e fácil, né? De alguém tá no Brasil, o cara tá nos Estados Unidos e os dois se comunicam ali, trocam informações, trabalham até em conjunto, né? Então, ou seja, tem produtividade, tem conectividade, tem sinergia e tem dois seres humanos ali fazendo uma troca fácil de informação, né? Então, isso é o legado aí da transformação digital e com isso você vai gerando aí uma grande quantidade de informação e, e, e interação de diversos indivíduos, né? Seja eles muito velhos, seja eles muito novos, seja eles de idade intermediária, desculpa, no mercado de trabalho, né? E com isso, né, transformação digital, você tem aí, primeiramente, as práticas de trabalho, né? Então, o que seria isso, né? Você vai ter um indivíduo muito old e um indivíduo muito jovem, né? Ou um indivíduo intermediário, né? E com as formas de conexão e interação, né? Você pega, é muito legal tem esse mapinha aqui, porque se você pega um cara muito dos anos 60 aqui, o cara costuma sempre se reunir presencialmente. Se você pega um garoto dos anos 2000 aqui, ele interage muito por interface, né? E aí você tem eu aqui, né, que é a galera de 80, que eu digo sempre que é a melhor geração de todas. Eu acho para todo mundo, né? A sua geração sempre vai ser a melhor, que fica no meio de tudo ali, né? O cara vai para lá, o cara vem para cá, né? Ele ou ele se comunica muito por e-mail, ou se comunica por telefone, ou ele se comunica presencialmente, né? Na verdade, ele vai de acordo com o que o chefe dele mandar. Porém, né, nos dois extremos, né, ou o cara muito novo ou o cara muito velho, eles têm alguns pontos, que nem o cara muito novo, se não tiver tecnologia na empresa, essa facilidade para que ele possa desenvolver o trabalho dele, muitas das vezes ele não fica na companhia, né? A vida dele na companhia é muito curta e ele vaza. Ou o cara é muito velho e a empresa é muito tecnológica, ele às vezes não se enquadra também, né? Porque quando você tem um ambiente muito tecnológico, você tem uma galera muito jovem e a galera um pouco mais old se sente às vezes fora da casinha e acaba não se adequando, né? Porém, é isso, né? Os frutos da transformação digital e, sendo bem sincero, notícias maravilhosas, né, para você e para mim. É um caminho sem volta, né? Daqui a pouco eu estou interagindo com meu filho, você aí com o seu, e ele te falando coisas que você nunca viu na vida, e você é um tiozão muito louco já, e falando, ah, cara, eu tô velho para isso, né? Então, é muito louco, né?
Porém, com isso, a preocupação maior agora das empresas é segurança, né? Porque a gente tem a segurança tradicional, né? Que quem é hoje sabe, o cara vai para o escritório pontualmente e lá tem acesso às informações do dia a dia de trabalho. Porém, na segurança moderna, isso já não é tão habitual, né? Porque o cara tá na casa dele, abriu o celular dele e começou a trabalhar, meu. Ó, o cara foi, sentou num café lá que tem máquinas compartilhadas e começou a trabalhar. Porque, né, o perímetro dele de segurança realmente está sofrendo uma mudança, porque ele tem essas informações de vários lugares e consegue conectar de vários lugares, porque está tudo aonde? Em cloud, né? E com cloud a gente não se brinca, a gente se conecta e produz, né, de uma maneira fácil e rápida. Então, é aonde as empresas realmente precisam pensar como travar esse perímetro, como realmente proteger esse perímetro, porque lá você tem identidade, devices, aplicativos e dados rolando. E por falar em dados, é algo que virou o novo petróleo do mundo, né? A gente vê aí muitos hackers roubando o quê? Sequestrando dados e pedindo milhões para liberar esses dados, né? Então, hoje em dia, se você pega uma empresa com 10 andares lá e todos os andares ocupados com um monte de imóvel e pega uma startup que tem tudo em cloud, mas ela gera muita informação e você pega o valor de mercado, às vezes é tipo de bens, né, da empresa, e seria a informação é muito mais cara, isso se torna muito mais útil e realmente mais relevante e o patrimônio da empresa realmente ela tem muito mais valor, né? Então, a gente antigamente era, não, eu tenho tantos prédios em tantas localidades do mundo, então minha empresa está avaliada em X. Não, hoje eu produzo um dado tão sensível que quem tiver acesso vai ter que pagar milhões, né? Então é assim que funciona hoje em dia e é assim que o mundo rege, porque essa bendita transformação digital chegou e não vai embora. Então aquele 0 e 1 lá que você estava acostumado se tornou muito importante, né? E seguindo nisso, para atender, né? O M365 ele tem que se posicionar, né? E aí foi aonde a Microsoft, pensando nisso, desenvolveu o M365 para atacar aí esse novo perímetro, né? Porque o novo perímetro hoje ele tem a função de back e front-end, né? E tudo se baseia onde, né? Um negócio chamado identidade, ou seja, no bendito do usuário. Esse cara tem que estar protegido para que ele consiga produzir. Então, quando ele entra aqui na parte de conexão dele, faz o SIG dele, né, para ficar mais bonitinho, SIG dele, ele vai entrar numa condição de acesso, né, e o device dele vai ser validado, tudo ok, ele consegue vir para o mundo de maravilhas aqui, o país das maravilhas de Alice, e assim ter a produtividade e colaboração dele, né? E no meio desse termo aqui que ele vai produzindo, que ele vai interagindo, que ele vai produzindo, vai interagindo, vai fazendo, lá, e xinananané, que né? A empresa consegue fazer o controle dele, né? De identidade, gestão de serviços e produtividade e a governança, né? Que é o que a LGPD muito pede, que é a governança de dados, né? Dados sensíveis do cara. Então, o cara, por exemplo, vai tentar lá usando o Microsoft Teams, precisa mandar alguma informação, bang, essa informação não pode ser enviada, porque é uma informação sensível e protegida, e aí esse controle é feito pelo M365, né? Porque hoje a vida do cara é essa aqui, ó. O cara vai conectando, né? E o bacana desse desenho aqui, desse slide, né? Que se for usar vários recursos de terceiros para, assim, fazer esse controle, o cara produzir, o cara se proteger, né? Teria que contratar esse monte de recursos aqui de terceiro. E o M365, a Microsoft pensou que ele consegue atender aí todo esse processo, toda essa jornada aí diária do seu cliente, né? Protegendo a parte de identidade, gestão de devices,
né, parte de produtividade e colaboração e a parte de proteção e governança de dados, né? Então, isso é muito bacana, né? Então, o M365, dentro desses três serviços, dessas três plataformas formada em uma, ela atende, né, todos esses cenários e essas necessidades da sua empresa, do seu cliente em si, né? Usando aí a parte de identidade, a parte de gestão, a parte de produtividade e a parte de proteção, né? Então é muito bacana, né? E aí falar em proteção, eu vou dar até falar o quê? A ideia hoje é falar de M365, né? E um pouquinho também, um pouco de cada, e como isso pode ter sinergia para que você possa se adequar aí a essa nova lei de proteção de dados, né? Que seria o quê, né? O que é e quando vai entrar em vigor a LGPD, né? É a Lei de Proteção. O LGPD é uma sigla, né? Da abreviação da Lei Geral Brasileira de Proteção aos Dados, né? O que seria isso, né? Fundamentalmente protege e viabiliza os direitos individuais de privacidade e proteção de dados pessoais. A LGPD estabelece requisitos rígidos de privacidade, governando como você gerencia e protege dados pessoais, respeitando as escolhas individuais, sem se importar para onde os dados são enviados, onde são processados ou armazenados, né? Então, essa lei vem realmente para governar aí esse processo de troca de informação desses dados sensíveis, né, dos usuários que fazem negócio com as empresas. Então, é muito, muito, muito importante essa lei, né? Aqui no caso, tá, onde ela vai entrar em vigor, né, está previsto agora para agosto de 2020. Porém, né, com essa pandemia, pelo que eu estava lendo aí, não vou atualizar, mas se você pesquisar, parece que está sendo prorrogado aí para dar start em 2021, né? Porque como essa paralisação, então na verdade está todo mundo focado em realmente o mundo se curar, né? Então a lei parece que vai ser prorrogada aí para entrar em vigor em 2021. Tá? Então é isso que está tramitando aí, mas a data inicial, start mesmo, será até onde eu sei, né? É agosto de 2020, né? Aí um ponto que aí eu levantei alguns pontos importantes que eu acho legal falar, né? A quem se aplica, né? Organizações que realizam tratamento de dados pessoais no território brasileiro ou oferecem produtos ou serviços a indivíduos localizados no Brasil. São empresas que cuidam de dados, não tratam dados, né? Essas grandes datas da vida aí, né? Vão precisar se adequar, ou vende produtos ou serviços. Então, praticamente todo mundo tem que fazer o quê? Ficar debaixo dessa lei e realmente se adequar a ela. Então, se você vende alguma coisa, interage com algum indivíduo aí, você precisa realmente estar debaixo das normas da LGPD, né? O que são considerados dados pessoais, né? Que é onde realmente ela vai bater forte, né? Porque é dados pessoais, porque é indivíduo se tratando com empresa. Então, dados pessoais são informações que levam identificações de uma pessoa, não há distinção entre funções particulares, públicas ou de trabalho, né? Não há distinção. Então, ela identifica uma pessoa, se ela é pública, se ela trabalha, não importa, né? Então, qualquer dados pessoais sensíveis que estão tramitando, como nome, endereço da residência, endereço do trabalho, número de telefone, número de telemóvel, endereço de e-mail, número de passaporte, cartão de identificação, número de segurança, e vai, né? Uma gama de coisas assim, de coisas que eles colocam como realmente que são dados pessoais. Inclusive, eu estou até deixando um link aqui, que é da FAQ, né, da própria Microsoft, falando dos dados pessoais, uma lista assim grande que você tem que considerar como dados pessoais e que realmente se adequam e se fazem parte da lei de proteção de dados, né? Então, todos os indivíduos que estão com esses dados sensíveis têm que se adequar a essa lei, né? Então, é muito bacana. Quais sanções previstas na LGPD? Ou seja,
Você pode tomar uma multa por isso? Sim, há uma multa que pode ir de 2% do faturamento do ano anterior até 50 milhões, passando aí por multas diárias. Se você não se adequar a essa lei, você pode pagar uma multa pesada, meu irmão. Então fique esperto, né? E aqui esse vídeo eu estou colocando aqui para que você abra sua mente e fala, cara, a Microsoft pode me ajudar a proteger o meio ambiente, né? E é muito bacana. E aí, com isso, né? Se você não se adequar a essa lei, você pode pagar uma multa aí de 2% do faturamento anterior. Pense, se você faturou o ano inteiro, vai ter que pagar 2% de multa. Ou pagar 50 milhões e isso se tornar diário. Então, tem que ficar esperto, meu irmão. E aí, quais são os passos para que eu me adeque ao LGPD, né? Então, a gente deixou aqui um guia básico, né, para que você possa realmente, cara, por onde eu começo? Como é que eu sigo aí para poder fazer esse negócio realmente andar aqui na minha empresa, né? A gente colocou aí quatro coisinhas, né? Quatro pilarzinhos: descobrir, gerenciar, proteger e reportar, né? Que se você seguir esse beabazinho, você começa já a colocar a sua empresa no plumo, né? Então, na parte de descubra, que seria, né? Identifique quais dados pessoais você tem e aonde eles estão. Gerencie, como os dados pessoais são usados e acessados. Proteja, estabeleça controle de segurança para prevenir, detectar e responder à vulnerabilidade e violação de dados. Isso aqui é um ponto importante. Ou seja, quando esses dados estão sendo protegidos, se caso sofrer um ataque, por exemplo, uma pessoa que trabalha na sua empresa, ela sofre um ataque, ela vai conseguir, esses dados vão ser acessados, vão ser roubados. E aí, está sendo feita a proteção sobre isso, né? Report, né? A solicitação de dados, reporte as violações de dados e mantenha a documentação necessária. O que seria essa parte de report? Na LGPD vai ter um auditor, que é a pessoa que fica pedindo as informações sobre se a sua empresa está dentro do, do ok ali, né? E também, se caso o seu cliente, né, a pessoa que faz negócio com você, precisa saber algum tipo de informação sensível, você tem que ter essa informação ali na ponta da agulha, né? E aí, isso é muito importante. Então, a facilidade de realmente devolver esses dados para quem solicita, seja o auditor, seja a pessoa, o indivíduo que está fazendo negócio com a sua empresa, né? Então, se você seguir essas quatro linhas aí, você começa já realmente a se adequar e consegue colocar a sua empresa no plumo, pelo menos no caminho para se adequar à LGPD. Isso é muito importante, né? E aí, com isso, né, com a Microsoft ajuda nessa adequação da LGPD, né? Isso aí entra a pergunta que eu não quero calar. Eu estou falando desde o começo, o M365, 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 né? Ele pode te ajudar. Beleza, Thiago, mas o M365 pode me ajudar. Ok. Você falou que realmente, né, é uma junção aí de serviços, Office 365, Windows e segurança. Ok, mas e frente ao LGPD, né? Quais serviços que ele tem para me oferecer para realmente eu conseguir usá-lo e ele adequar à minha empresa, né? Então, bacana disso, eu vou dividir por cenários, né? Então, são cenários comuns de LGPD e como o M365, quais serviços do M365 fazem frente a esses questionamentos aí de LGPD, né? Então, eu vou falar aí como descobrir os dados, como assegurar, como garantir, como detectar, como comprovar e como executar pedidos de titularidades, que é uma coisa que vai ser feito, reports, né? Então, preciso aí saber pedido de titularidades e qual serviço do M365 possa me atender. Então, vamos para o cenário 1, né? Como descobrir dados sensíveis em dados não estruturados, ou seja, tá rodando ali um monte de coisa, um monte de informação, trocando WhatsApp, trocando informação no Teams, trocando e-mail, trocando planilha de Excel, né? Ou seja, tem uma gama de serviços rolando na sua empresa, não estruturados, mas tem muito dado sensível, né? Então, usando o M365 como serviços de
governança, de proteção de dados, de descobertas, né, que vem dentro do M365, você consegue mapear essas informações e assim colocá-las às mesmas como dados em si. Fazendo isso, né, você consegue limitar aí a publicação dessas informações, ou seja, o vazamento dessas informações para fora da sua organização. Então é muito bacana. Outra pergunta: como assegurar a proteção dos dados em estrutura local, na nuvem, em dispositivos móveis, né? Então, o cara acessou localmente aquela informação, não está na cloud. Como eu vou fazer essa proteção aí do device dele para que não tenha aí um vazamento, algum ataque, né? Então, dentro do M365, vai ter um serviço lá do Intune, que vai fazer a gestão dos dispositivos, né, que os indivíduos estão acessando. Isso é muito bacana, e com isso traz a proteção do mesmo, né? Outra questão que vai ser levantada em LGPD: como garantir e restringir os acessos aos dados? Isso aqui é muito importante, que eu acho que é onde é o pulo do gato, porque tudo começa, a maioria dos ataques são feitas via usuário, né? O usuário é o cara que sofre o maior número de ataques, porque a vulnerabilidade está ali na mão dele. Ou seja, o quê? Usuário e senha. E com usuário e senha, um cara que está invadindo a sua organização faz muita coisa, né? Desde que ele consiga entrar numa máquina que está conectada numa infra, ele já pega a rota, pega o pacote e aí chega onde ele quer ali dentro da sua infraestrutura, né? Então, o usuário e senha é onde começa a brincadeira, né? Porque é onde você consegue fazer o controle do acesso do seu usuário, seja ele B2B, seja ele B2C, e com isso fazer a trava. Então, com o M365, o usuário tendo cadastrado no M365, você consegue criar esse controle de acesso do usuário, com até no nível já no nível inicial de dupla autenticação. Então, o hacker conectou, acessou sua senha 1, mas aí precisa do quê? Da dupla autenticação, senha 2, multi-factor authentication, já não consegue fazer. E para piorar mais ainda, você conseguiu acesso MFA, porém é um acesso estranho, então ele é bloqueado porque ele tem uma condição de acesso para acessar, seja ele um ambiente local, um ambiente cloud ou até plataformas de terceiros, né? Então isso é muito importante. Então, por exemplo, o cara precisa acessar o Salesforce dele ali, aí ele consegue com a credencial do M365 já também ter acesso ou não a um Salesforce, por exemplo, né? Bacana disso, né, que a restrição de acesso consegue também ter o bloqueio dele, né, por privilégio de acesso. Então, quando o cara vai bater aqui o acesso dele, vai bater na parte de administração, vai dizer sim ou não, né, e se ele vai entrar ou não nesses acessos, né, e com isso ele tem aquela trava, bang, não vai acessar, né, e para o nível também avançado, que você, com a sua credencial, por exemplo, acessando um dispositivo que está cadastrado na sua infra, você já tem com esse único acesso já liberar todos os acessos os seus outros aplicativos que precisam ali de credenciais também. Então isso é muito bacana, né? E o M365 usando aí a parte de identidade, né? E autenticação, né? Como detectar ameaças antes que elas causem danos, né? Então com o M365 também tem uma gama de serviços, né? Que aí entra na parte de proteção, né? Então o cara tá ali, conectou, conseguiu acessar, mas ele tem serviços que fazem monitoramento por base de identidade, por base de usuário, né? Se os dados que ele está acessando, se ele está sendo atacado, se ele não está sendo atacado, se ele recebeu, por exemplo, um e-mail estranho que vai vir ali e ele vai clicar e vai dar ruim para ele, aí ele vem e já vem e trava o cara para não ter nenhum problema, né? Então isso é muito, muito, muito bacana, porque isso com o quê? Proteção de dados do nível de usuário, né? Ele acessando ali. Outro cenário, né?
Então, como comprovar que esforços necessários de conformidade estão sendo realizados, né? Que aí é o quê? Trabalhei pra caramba, consegui seguir ali a regrinha para poder trazer a parte de descoberta, de proteção, tirando nega, nega, lex, tic-tic, né? Como é que eu sei que eu estou no caminho certo, né? Porque aí bateu o auditor aqui e ele está querendo saber, né? Aí com o M365 ele tem um serviço de compliance. Como você mapeou os usuários, educou os mesmos, está sendo processando os dados de forma correta e tem tecnologia para isso, o M365 consegue trazer esse report e você entregar isso para o auditor ou para quem requisitar se a empresa está realmente adequada à nova lei de proteção de dados, né? E para quem controle interno, é bacana porque você tem dentro do M365, nesse serviço de compliance, um rankingzinho mostrando se você está com a pontuação ou não, muito perto ou mais longe do LGPD, né? Então isso é bem bacana. Aí, no caso, um outro cenário que a LGPD coloca, né, que seria o quê? Como executar os pedidos de dados de titularidade, né? Então, o cara precisa de informações sensíveis e trazer ali um relatório de informação. Quem tem acesso a isso? Somente o administrador, e ele traz essas informações de forma fácil e rápida, usando aí o Content Searches do O365, que é um serviço que já vem dentro do M365, né? E aí, o ponto que eu deixo aqui, se você seguir esse processo de governança de dados, proteção de informação, detectar, classificar, proteger e monitorar, você consegue manter aí a sua empresa em compliance com a LGPD utilizando o M365, tá ok? Então, seria isso. Eu espero ter ajudado e até a próxima, pessoal. E é isso aí.